mas que o mundo volta pra mim. Shalom, meus lindos, graça e paz. Estou aguardando vocês entrarem e o nosso amigo Apóstolo Mahatma entrar para a gente já começar o nosso mergulho de hoje à noite. Shalom, Ju, Shalom, Claudinha, Shalom, Bruno. Sejam bem-vindos a mais uma live do Profeteia e hoje com mais uma participação do meu amigo Apóstolo Mahatma Lopes. Vou aguardar o apóstolo entrar para a gente começar a nossa live de hoje da forma que tem que ser, né? O nosso apóstolo liberando aí hoje à noite, eu tenho certeza que vai ser extraordinário. A equipe do Profeteia está trabalhando no dia da semana passada, então logo logo vai sair o guia sobre o apostólico, só que agora esse guia com tudo que o apóstolo Mahatma falou na semana passada, né? Não é o guia de Ian Guzmão que vai sair, é o guia do apóstolo Mahatma que vai estar saindo aí. Eu creio que amanhã o guia deve estar pronto e a gente vai estar compartilhando nos nossos grupos, no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp e na nossa lista de transmissão. Então, se você ainda não está nos nossos grupos, basta ir no link da bio, clicar, tem lá o acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde tem conteúdo que a gente vai colocando lá para abençoar a sua vida e para ministrar seu coração. Amém? Então, vamos aguardar o nosso apóstolo entrar. Paz do Senhor, Alceli, Maricá do Rio de Janeiro, sempre presente aqui nas lives do Profeteia. É uma honra ter você aqui. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai fechar com os 5 ministérios com o nosso apóstolo Mahatma Lopes, entrando aí, quebrando tudo e falando tudo sobre os 5 ministérios, né? E eu creio que vai ser muita confirmação daquilo que nós falamos esse tempo todo, que nós ministramos todo esse tempo, que nós ensinamos todo esse tempo. Eu creio que tudo que o apóstolo vai falar hoje vai confirmar tudo que tem sido ministrado ao longo desse tempo e dessa caminhada que nós tivemos aí ensinando sobre os 5 ministérios. Assim que nós terminarmos, hoje termina a série 5 ministérios, né? E não é motivo para tristeza, porque semana que vem nós temos live do Profeteia. E temos live sobre o que, Ian? Essa é a grande questão. Vamos começar um tema que não tem a ver com dons agora. Não tem a ver com dons. Esse tema que nós estamos começando é um tema que Deus me pediu para gravar alguns vídeos um tempo atrás. Porém, eu não tive tempo. Muito corrido com questões do trabalho. Eu não tive tempo de gravar, mas eu guardei a palavra e falei, Senhor, eu preciso ministrar isso em algum momento. Em algum tempo eu tenho que falar sobre isso. E semana que vem nós começamos essas lives onde nós vamos falar sobre a graça de Deus, a graça genuína. O tema da próxima série vai ser graça genuína, onde nós vamos falar sobre a verdadeira graça de Deus, sobre o que a graça faz em sua vida, de como a graça te transforma, de como a graça impacta você, de como a graça ela transforma a sua realidade, de como a graça ela transforma a sua história e do que a graça de Deus não faz em você. Ou seja, a maneira que você não pode viver alegando que está na graça de Deus, a maneira que você não pode caminhar afirmando que está na graça de Deus. Não.
nós começaremos uma série esclarecendo o que é a graça de Deus. E acredite, eu tenho certeza que essas lives sobre a graça genuína vai ser impactante sobre sua vida. Então, semana que vem, nós começamos aqui no Profiteia uma série de 3 lives onde nós vamos falar sobre a graça genuína de Deus, a graça verdadeira para combater muito do que tem sido ensinado em nossa geração, uma graça barata, uma graça que não transforma, uma graça que não toca, uma graça que arranca do homem a essência daquilo que é o evangelho, que é a transformação. E eu costumo dizer que a graça que não te transformou não te salvou. Nós começamos semana que vem a série Graça Genuína aí. Vou convidar aqui meu amigo Mahatma, nosso convidado mais que especial. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu fico feliz com essas lives com o Mahatma. Pudesse ser fã de alguém na vida, eu sou fã desse cara. Eu sou fã desse cara. Fala, galera. E aí, pessoal? Perdão pelo horário. Acabou agora uma noite. Vocês não têm ideia. Uma eu noite adaptei o horário da live por sua causa. Hoje né? da noite só por sua causa, para você entrar com mais folga aí. Amém. Pessoal que já está com a gente aí, compartilha. A gente vai falar um pouquinho dos 5 ministérios. Bom estar com vocês aqui. Para mim sempre é uma honra. Acabamos agora um taço daqueles assim que papai vem e libera, Uau. né? Libera assim aqueles mantos assim fortíssimos. Mas é isso. E a galera tá preparada aí já para a gente começar a falar? Tá pronto. Ó. A galera que acompanha o Profiteia, que é a galera frequente, já estão aí, já famintos, sedentos. E eu creio que quem vai até agora são seus filhos aí do Rio, que vão estar entrando aí agora. Já, né? A galera tá saindo da igreja agora. Corrido, uns vão lanchar, outros vão correr. Aham. Tava falando, meu AP, a gente está encerrando a série 5 Ministérios hoje. E semana que vem a gente vai começar uma série aqui chamada Graça Genuína. Uau. Onde a gente vai falar sobre alguns aspectos da graça que estão sendo ensinados aí na nação hoje, ditos aí da nação, buscando trazer esclarecimentos sobre o que de verdade a graça de Deus faz em nossas vidas, né? E eu estava compartilhando com a galera que a graça que não nos transforma não nos salvou. É um tema importantíssimo para esses dias. Deixa eu só abrir aqui um texto rapidinho. Fica à vontade, meu AP. A live, como sempre, é sua. Você é o convidado de honra hoje. É só liberar. O pessoal aí, compartilhar, gente. Gente, compartilha com no mínimo 10 pessoas aí agora. Pega o aviãozinho, encaminha para 10 pessoas que você sabe que precisa entender sobre o chamado, sobre a vocação, sobre o dom que Deus tem na vida dele para ativar essa galera hoje. Então pega aí, começa a compartilhar. Envia para todo mundo que você puder enviar, para os grupos de WhatsApp que você puder enviar, copia o link e envia lá. Porque eu tenho certeza que Deus vai liberar destinos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que pessoas serão tocadas, ativadas e transformadas nessa noite. Então, seja canal de Deus para convidar pessoas aí para serem tocadas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, está aqui aberto o texto. Versículo 7. E a graça concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com o desempenho do serviço para edificação do corpo de Cristo. Do santo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Uau. Paulo, ele é bem intencional quando ele compartilha acerca de 3 temas dentro desse contexto: a unidade, o dom e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Uau. E é com muita mansidão, muita humildade que o apóstolo Paulo ele nos encoraja realmente a compreender aquilo que ele deseja compartilhar, aquilo que ele deseja nos instruir, nos doutrinar. Bem, eu queria ser muito prático hoje, bem pragmático, e ao mesmo tempo eu quero ser profundo. Em que sentido? Quando nós falamos de 5 ministérios, para as igrejas que caminham nos 5 ministérios, isso fica muito evidente do que significa e qual é. Olha, o Paizão Bertelli entrando aí na live, olha, mandar um beijão, Paizão Bertelli aí. Meu Deus, que honra, que honra. Agora eu tremi, o profeta chegou, eu tremi, né? Então fica muito evidente para a maioria das igrejas que caminham nos 5 ministérios, o sentido dos 5 ministérios. Independente se tem igrejas que caminham nos dons, reconhecendo títulos, ou apenas caminha reconhecendo o dom através do ofício. Mas fica muito claro, porém, quando nós simplesmente anulamos por uma falta de entendimento, uma outra interpretação, a gente deixa de desfrutar daquilo que é proposto através dos dons ministeriais. E é aqui que eu quero corrigir, né, ou pelo menos compartilhar o que penso, porque nesses dias nós precisamos nos alinhar acerca desse entendimento para que Deus possa trazer aperfeiçoamento, restauração, para que Deus possa trazer realmente edificação sobre o corpo. E Amém. por que eu me refiro a isso? Como é que seria uma igreja sem pastor? Uma igreja sem pastor seria uma igreja sem cuidado, onde as pessoas iriam viver debaixo de orfandade, onde elas não seriam restauradas, onde elas estariam sempre mergulhadas nas suas crises existenciais da vida. Seria uma igreja sem aconselhamento, seria uma igreja sem amparo, sem um ambiente acolhedor. Então, nós precisamos de pastores para que nós possamos viver o apacentamento. Não existe ovelha sem pastor e nem pastor sem ovelha. Então, por mais que uma igreja ela seja estabelecida num grande movimento a partir da plataforma, mesmo que quem está lá seja um profeta, seja um evangelista, essa igreja ela vai se tornar limitada à medida que ela não tem a função de um pastor. Então, a função de um pastor ela é crucial para que haja cuidado. Então, nós precisamos restaurar o ministério pastoral nos nossos dias para que haja apacentamento. E quando nós falamos do ministério pastoral, a gente não fala apenas da figura do pastor, a gente fala do pastoreio mútuo. Nós estamos falando de ovelhas pastoreando ovelhas. Porque o fluxo dos 5 ministérios é treinar a igreja nos 5 ministérios, para que a igreja ela possa se desenvolver nos 5 dons ministeriais. Então, como o mesmo texto diz, para que nós possamos crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo, que não sejamos mais levados como meninos. Então, uma igreja se torna imatura quando os 5 ministérios não fluem. E a figura do pastor é a figura que ele tem uma intencionalidade de cuidar das pessoas. Por isso que o pastor está sempre preocupado em cuidar e levar as pessoas para a eternidade. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós temos que ser obedientes aos pastores, porque eles vão dar conta da nossa vida. Então, pastorear não é pregar no altar. Pastorear é fora do altar. E tudo que você cuida cresce, tudo que você cuida dá fruto. Então, nós precisamos restaurar o ministério pastoral. As nossas igrejas se transformaram em grande plataforma de eventos e conferências. Nem só de conferência viverá o homem. Então, assim, no meio de uma pandemia como essa, nós vimos quantos ministérios cresceram, mas quantas pessoas se perderam, porque falta apacentamento. Então, não estou colocando uma ordem dos dons,
A gente sabe que primeiro Deus chamou apóstolos e profetas, Sim, mas nós sim. estamos falando dos 5 ministérios, e eu estou falando daquilo que é mais comum, eu estou falando daquilo que é mais natural, a gente está mais acostumado com a Ambiente. figura do pastor. Então, em primeiro lugar, a igreja tem que ser pastoral. Para que ela seja pastoral, ela tem que ter a figura do pastor. E a figura do pastor é alguém que vai se dedicar à igreja. É alguém que vai fazer velório, é alguém que vai visitar a criança que nasceu, é alguém que vai visitar o viúvo, é alguém que vai fazer atendimento, e é alguém que vai trazer uma mensagem pastoral para trazer edificação do corpo, vai aconselhar. Sim. E quem é o pastor? O pastor é aquele que está sempre preocupado com a ovelha, é aquele que lembra a ovelha quando falta, é aquele que coloca o alimento para a ovelha, é aquele que não está preocupado nem em crescer, ele não está preocupado nem em expandir. O foco dele é ganhar pessoas e levar para o céu. Só que se uma igreja for só pastoral, ela não cumpre o propósito. Ela não cumpre o seu propósito. E ela vai ser uma igreja que não será desenvolvida, porque para ela ser desenvolvida, ela tem que ter uma visão de expansão do reino. E essa chamada, Deus entregou aos apóstolos. Deus deu aos apóstolos essa graça. Enquanto os pastores querem pegar as ovelhas e levá-las para a eternidade, os apóstolos querem levar as ovelhas para as esferas da sociedade. Então, todo apóstolo ele vai ter essa chamada. Então, a igreja também, quando caminha na dimensão apostólica, além dela ser pastoreada na dimensão pastoral, ela vai caminhar na dimensão apostólica. Então, são apóstolos que constroem visões, são apóstolos que captam recursos para o reino de Deus, são apóstolos que têm a unção de criatividade, são apóstolos que têm fundamento, são apóstolos verticais e horizontais que vão conseguir trabalhar dentro e trabalhar fora. São os apóstolos que estabelecem. O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, ele se considera como um construtor que está edificando. Então, se não tiver o ofício apostólico numa igreja, se ela é só pastoral, ela vai só cuidar e as pessoas vão ficar numa dependência, ok? Sempre. Mas se tem apóstolos, elas vão caminhar dentro de uma visão maior, uma expansão do reino. Uau. Elas serão desenvolvidas, construídas, desafiadas, elas serão treinadas para as esferas da sociedade, Uau. Elas serão equipadas. Então a igreja tem que caminhar debaixo de uma dimensão apostólica. Por isso que são os 5 ministérios. Por isso que fica tão claro e tão evidente que o governo de Deus está associado aos 5 ministérios. Sim, certo ou não? Sim, sim. Por isso que ele pegou 5 pães. Depois que ele multiplicou, sobrou quantos cestos? 12 cestos. Então, quando os 5 ministérios fluem, tem palavra, tem revelação. Uau. Quando flui na revelação, tem o quê? Tem peixes. Peixes é o quê? Tem salvação, tem crescimento do reino, tem provisão do reino e sobra 12 cestos. O que são 12 cestos? Uau. O governo de Deus é estabelecido pela terra. Então, o governo de Deus hoje na terra é estabelecido pelos 5 ministérios. Então, uma igreja ela vai ser atrofiada se ela caminha apenas na dimensão pastoral. Assim como ela é atrofiada se ela for apenas numa dimensão apostólica da figura do apóstolo. Não, nós temos que fluir, nós temos que equipar, nós temos que levantar os apóstolos das esferas da sociedade, os profetas das esferas da sociedade, enfim, cada qual que Deus vai levantar. Perfeito? Faz sentido para vocês? E há uma coisa muito interessante. Faz muito sentido. Pode ter pastor numa igreja, mas se não tiver apóstolo, tem orfandade, porque os apóstolos têm o dom da paternidade espiritual. Um pastor, ele acaba sendo um pai na fé, mas apóstolos são pais geracionais. Paulo diz assim, eu gerei. Então, quem gera são os apóstolos. Então, os pais de uma visão são os apóstolos. Toda visão, ela começa com um apóstolo. Então, por mais que hoje se tenha uma igreja que não tenha a figura de um apóstolo, mas lá atrás, para essa igreja começar, teve uma visão apostólica, porque alguém foi enviado, alguém gerou a visão. Talvez não queiram reconhecer o título, mas é inegável deixar de reconhecer o dom. Porque enquanto os pastores trazem para dentro, os apóstolos enviam para fora. Tá certo? Jesus colocou Pedro como apóstolo e deu a ele a chave do reino dos céus. E uma vez que os apóstolos têm a chave do reino dos céus, os apóstolos têm acesso a todos os cômodos do reino do céu. Então, os apóstolos conseguem nos introduzir em ambientes do reino. Isso faz sentido para vocês aí? Muito sentido, meu apóstolo. Muito sentido. Agora, se uma igreja ela não tem mestre, é uma igreja frágil. Verdade. Agora, quem é o mestre? O mestre não é quem vai discutir teologia. A gente confunde. O mestre é quem vai treinar os santos.
O mestre é quem tem habilidade de formação. Uau! O mestre não é teólogo. Não confunda teólogo com mestre. A gente tem uma Até visão porque equivocada. tem muito teólogo que não é mestre, né? E tem muito mestre que não é teólogo. Até porque, por exemplo, o mestre tem que trabalhar com parceria com o apóstolo. Se o mestre quer discutir com o apóstolo acerca se conhece mais ou menos, não é o papel dele. O papel dele é treinar. O papel dele, por isso que todo mestre, dentro do ambiente, ele precisa ser profeta. E você sabe quem era mestre? Paulo era mestre. E ao mesmo tempo profeta e apóstolo. E estava na igreja da Antioquia. Foi convidado por Barnabé para cuidar daquela igreja. E eles edificaram aquela igreja, treinaram aquela igreja por um bom período. E aquela igreja era tão profética que ela suplantou a igreja de Jerusalém, sendo a primeira igreja a fazer missão fora do contexto dos judeus. Eles romperam, eles abriram a porta para os continentes. Por quê? Porque era uma igreja fundamentada na figura do mestre. Então, se uma igreja não tem mestre, não tem ensino. Se não tem ensino, não tem treinamento. Se não tem treinamento, não tem aperfeiçoamento, não tem unidade, não tem edificação. Então, quem é o mestre? Mestre é quem vai equipar. Mestre é quem vai ensinar. Mestre é quem vai edificar. Pastor, mas eu preciso levantar alguém e dar o título de mestre? Não. Já tem pessoas dentro do ministério capacitadas, pedagogas, professores, irmãos em Cristo. Então, não é sobre... Então, para que a gente precisa de um mestre? Para treinar os santos. Para que a gente precisa de um pastor? Para cuidar dos santos. Para que precisa dos apóstolos? Para implantar a visão do reino, para fazer a igreja sair das quatro paredes. A gente precisa do evangelista. A gente precisa do Tom Sampaio para treinar a igreja para cumprir a grande comissão. Se não tiver um evangelista... Para andar no sobrenatural. Se a gente não tiver um evangelista, sabe o que vai acontecer? A igreja... ela pode até cumprir a sua missão, mas de forma limitada, porque o evangelista, ele ativa o sobrenatural, ele ativa os dons, ele ativa os milagres, ele treina as pessoas. O evangelista dos 5 ministérios, ele não é quem está na rua evangelizando, não. O evangelista dos 5 ministérios é quem está treinando a igreja para evangelizar, para caminhar no sobrenatural. Porque não existe ministério de evangelismo. Todo mundo foi convocado para cumprir a grande comissão. A grande comissão é para todos, né? Não é para um grupo seleto. Se a igreja não flui no evangelístico, no ministério evangelístico, essa igreja, ela não flui no sobrenatural, nas curas, nos dons. É uma igreja que quando você recebe alguém, é sempre alguém vindo de outra igreja. Então, uma igreja apostólica que não caminha nos 5 ministérios é uma igreja que está sempre recebendo transferência de membro. A pessoa está satisfeita numa igreja, vai para lá, porque lá tem um mover do Espírito Santo. Ela sai de uma igreja, vai para lá porque tem um mover do Espírito Santo, mas não ganha novos membros, não ganha vidas para Cristo, não caminha no sobrenatural. Então a gente precisa de evangelista para sermos frutíferos. Uma igreja que não se move no evangelismo não é frutífera. Ela precisa. Talvez ela, por ser mais apostólica, vai ter menos evidência, mas tem que trabalhar. Hoje foi uma noite aqui, casa lotada, cheia, um mover profético, apostólico. No final teve apelo. Quantas almas? 12 almas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Se fosse uma, glória a Deus. Então, nós precisamos do evangelista. A igreja tem que ser restaurada. A igreja tem que voltar a crescer. A igreja não é transferida. Quando um membro sai de uma igreja e vai para outra igreja, quem ganha é a igreja e não o reino. Mas quando uma pessoa se converte, o reino ganha. E os evangelistas vão ativar o mover do sobrenatural para salvação, para cura, milagres. Jesus era um grande evangelista e ele evangelizava curando. Você pode ver que na maioria das passagens, depois de uma cura, a multidão seguia. As pessoas admiravam, até mesmo os sacerdotes se convertiam. Por quê? Porque Jesus ele trabalhava. Então precisa de evangelista, precisa dos 5 ministérios, a figura do evangelista, o mover evangelístico para a gente tornar a igreja frutífera e ativá-la no sobrenatural, para que haja crescimento. Há uma palavra que Deus me deu no início do ano passado, meu apóstolo, que ele estava começando o início de uma restauração no ministério evangelístico no corpo, porque as pessoas não anseiavam mais por ganhar vidas, eles estavam ansiando por plataformas. E como a plataforma se tornou algo mais digno de atenção do que ganhar as pessoas não têm mais o foco de ganhar vidas. Não tem. E o Senhor falou comigo, eu estou trazendo uma restauração nesse ministério evangelístico, para que as pessoas voltem a anseiar por tocar pessoas, por tocar vidas.
por ganhar pessoas. Ele falou justamente isso comigo que o senhor falou. Falou, a igreja não cresce mais, ela transfere membros de um lugar para o outro. Mas não tem mais crescimento, você não vê mais conversões, pessoas que queimam pelo ministério evangelístico, pessoas que queimam por missões. Quando eu me converti, tinha uma geração de galera que caminhava comigo, que essa galera anseiava em ganhar vidas. A gente não vê mais esse anseio no coração das pessoas. Com certeza. E esse é o grande desafio. E a gente tem que voltar a ativar. Então, precisamos de evangelistas para voltarmos a sermos férteis, frutíferos. A gente precisa crescer. Sim. A gente precisa crescer. E por que a gente precisa de profetas? Sem visão, o povo se corrompe. Então, uma igreja sem profetas é uma igreja sem alinhamento. Então, os profetas, eles foram levantados para alinhar as coisas. Não confunda profetas com dom, né, de conhecimento, com profecias. Todo profeta tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é um cara que profetiza. Mas quando nós falamos de profetas nos 5 ministérios, nós estamos falando de alinhamento, palavras de alinhamento. Os profetas vão dizer o que o céu está falando e o que está acontecendo na terra se está alinhado. Então, uma igreja sem profetas é uma igreja sem correção. E aí a gente percebe que é uma igreja que ela vai caminhando pelas emoções e não pelo propósito. Então, por isso que eu acredito muito que os 5 ministérios, eles precisam fluir. Mas, bem, eu preparei aqui só para a gente entrar nos 5 ministérios aqui, e falando disso, eu preparei aqui 10 maneiras de restaurar uma igreja. 10 maneiras, 10 chaves. Eu vou correr. 10 chaves. Posso soltar ou não? Pode, ficar à vontade. Live é sua. Eu preciso de 5 minutos para liberar 10 chaves aqui. Uau. E eu acredito que a gente, se fluirmos dos 5 ministérios, a gente vai conseguir alcançar essas 10 chaves. Tá certo? Quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente percebe que a comunidade ela caminhava na sua eficácia e ela produzia sem ativismo. Ela caminhava numa graça, e isso era tão intencional, e a gente olha para essa dinâmica, mas a gente percebe que realmente isso talvez se perdeu ao longo do tempo. Então a igreja contemporânea, muitas vezes, ela acaba se tornando, estou falando de instituição, não do corpo de Cristo, ela acaba se tornando uma igreja mais fraca. E isso acaba se reduzindo apenas a um culto. A igreja se reduziu a um culto de domingo. E essa não é a proposta de Deus, né? Ouvir a mensagem ali e resumir apenas daquele momento. Deus, ele espera que nós possamos fluir muito mais. E eu acredito que para isso existem 10 chaves. Em primeiro lugar, a gente precisa restaurar o desenvolvimento de novos líderes. A igreja precisa voltar a desenvolver líderes. Uau! A gente precisa voltar a desenvolver líderes. Por isso que entra os 5 ministérios. Então, restaurar o desenvolvimento... Porque senão a gente não vai ter ninguém para dar continuidade ao que está começando, né, meu amor? Exatamente. Todo avivamento é órfão. Se você estudar a história dos avivamentos, um avivamento acaba e não começa outro. Por quê? Porque não tem continuidade. Porque verdade. Ou o homem deixou de fazer o que Deus mandou fazer, ou ele não preparou alguém para dar continuidade. Verdade. Para que haja uma continuidade, uma geração louvará a outra geração e anunciará os feitos do Senhor. Então nós temos que restaurar o desenvolvimento da liderança. A gente precisa compreender isso. A gente precisa voltar a ser intencional. Esse ano eu mudei as minhas agendas. Eu recebi em fevereiro, estou orando muito, no finalzinho de janeiro, convite para o ano inteiro. Não aceitei um convite ainda. Não aceitei um convite. Nem de live, nem de pregação, nem de agenda, nada. Isso não significa que Deus está dando essa instrução para os profetas. Mas para mim, eu preciso ser intencional no que Deus me chamou para fazer. E esse ano eu quero desenvolver líderes, eu quero trabalhar na mentoria de líderes. E tem muita gente que precisa desse suporte, isso não só na igreja local, mas no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa definitivamente restaurar o desenvolvimento da liderança. Segundo, a gente precisa
a gente precisa fundamentar mais a igreja no conceito teológico. A gente tem uma geração faminta, mas uma geração raquítica. Como assim? Rasa, superficial. Nunca antes houve uma geração com tanta fome. E é uma fome verdadeira, não é mentirosa. Sim, os jovens choram, concordo, os jovens se derramam, os jovens querem mudar o mundo, mas eles não sabem, por exemplo, eles não sabem liderar narrativa, ir para uma internet e falar sobre um tema de graça, porque eles desconhecem. Sim. Então, eles não conseguem confrontar ou exercer, por exemplo, a defesa da fé, porque eles desconhecem. Então, nós precisamos urgentemente restaurar o desenvolvimento bíblico. Verdade, concordo demais com isso. Eu fui criado na escola bíblica. Pastor, eu fui criado na escola bíblica. Isso com o nosso pastor e com nossa liderança aqui, Mahatma. Traz a galera de volta para os fundamentos que a gente acha que eles sabem, mas que, na verdade, eles não sabem. É uma geração eles são reprodutores de mensagens prontas. Verdade. O fogo que queima neles é um fogo verdadeiro. Grave o que eu estou dizendo. O fogo que queima nessa geração é verdadeira. Eu nunca vi uma geração tão disposta, mas eu nunca vi uma geração tão fragilizada. Verdade. Então, é uma Concordo. geração que tem uma capacidade de dar... Eles são corredores. Como é que fala? Corrida quando é rápido, assim? De curta de 100 metros. Sim, muito rápido. Eles têm uma velocidade, mas eles não têm resistência. Por quê? Então, segundo lugar, nós temos que voltar a desenvolver teologia. Não é seminário teológico, é fundamentação bíblica. É Bíblia. Você quer que eu te fale aqui uma coisa? Anota aqui, se tiver filho de pastor, ele vai ficar chateado comigo. Todo filho de pastor que quer mandar o filho para estudar fora do país, de uma igreja pequena, ele está financiando o filho dele para quando o filho dele voltar, provocar a maior rebelião na igreja dele. Porque o cara vai mandar... O filho dele não tem base teológica, o filho dele está indo estudar fora. Não são todos, tem as suas exceções. O filho dele está indo estudar fora. Exemplo. Hoje eu caminho com a Bethel, tá certo? Então, eu caminho, faço parte da liderança deles e Deus me deu a oportunidade, beleza. Só que tem aspectos teológicos que nós pensamos diferente. Aí o pastor vai lá, pega o filho dele não tem base, é o sonho, ele nunca estudou fora, quer mandar o filho para os Estados Unidos, o filho vai para Bethel, chega na Bethel, fica apaixonado, vê tudo maravilhoso, coisas boas, mas só que tem uma realidade cultural na igreja. Aí ele quer trazer o louvor, ele quer trazer tudo que ele viu lá fora numa igreja, por quê? Porque ele não tem base. E quando você não tem base, se você come muita comida, te faz mal. Se você come pouca comida, também te faz mal. Porque você tem que ter base. Então tem muita gente, vamos lá, tem muita gente ouvindo pregador que é evangelístico, que tem a chamada para alcançar os ímpios, e o cara que tem uma base bíblica está ouvindo aquele cara e está tendo digestão. Por que tem digestão? Porque uma criança bebe leite. Agora, se você não é mais uma criança, não pode beber. Então tem que ter muito cuidado, por quê? Então o pai veste no filho, o filho vai para fora, o filho estuda, e o filho quer mudar tudo na igreja dele, quer mudar tudo, quer pintar, fazer toda a mudança, mas não sabe nem por que quer mudar. Não tem nem conhecimento por que quer mudar. Sabe que tem que mudar a música, sabe que tem que mudar a parede, sabe que tem que mudar a atividade dos jovens, mas não tem base, não tem base. Então, assim, nós temos que fundamentar. Sabe o que eu fiz esse ano aqui? Botei todos os membros na classe de novos convertidos aqui, a galera, treinamento para líder. Tem gente que caminha comigo há anos e não sabe no que crer. Não sabe no que crer. Aí quem não sabe no que crer, não consegue debater. Em qualquer sabe coisa. Qual é o problema? Não sabe no que crer, crer em qualquer coisa, né? O coração dos nossos jovens estão queimando no altar, mas as suas mentes estão dominadas pelas universidades por mentalidades ideológicas, marxistas. Verdade. Então, segunda chave, aí eu falei que ia ser 5 minutos, perdoa. Nós temos que restaurar o desenvolvimento teológico, bíblico. Verdade. E aí precisa dos mestres. Precisa dos apóstolos para desenvolver liderança, dos mestres para fundamentar. A gente precisa restaurar o aconselhamento bíblico. Sabe uma chave? O pessoal agora é aconselhado por coach. Meu Deus. O fracasso da igreja é esse. Deixa eu te falar. Eu tenho formação em universidade. Eu tive a oportunidade de estudar, fiz uma pós na PUC de liderança, coach, treinamento. Você não pode aplicar coach no altar. Você não pode aplicar no altar terapia. Então, os membros da igreja, ao invés de se aconselhar com os pastores sobre a sua vida espiritual,
estão se aconselhando em outras esferas que são importantes. Eu não estou aqui questionando de nenhuma forma. Aqui não Mas é por para quê? faltar. Porque está faltando ausência pastoral. Então o pastor ele tem que se equipar e com o conselheiro dos conselheiros para aconselhar. Então a Uau, igreja tem que voltar ao aconselhamento bíblico. uau, uau, Temos que uau, voltar. Então, primeira chave, voltar a desenvolver líderes, apóstolos. Segunda chave, voltar a desenvolver o conhecimento teológico, o desenvolvimento bíblico. Mestres, nós temos que voltar a desenvolver os aconselhamentos. Eu botei os pastores para atender todo mundo. Porque não que nós não possamos ter, a pandemia veio, é difícil, é crise de ansiedade, é frustração, é depressão, legal. E claro, o pastor tem que ter habilidade de saber o que cabe a ele, o que cabe o encaminhamento para profissionais. sim, Mas sim, o que acontece? Estão colocando assim, porque não tem gente preparada para aconselhar. Com certeza. verdade, verdade. O cara quer ser um conselheiro, palavra, literatura. Clinebel, por exemplo, vai pegar o livro do Clinebel lá, as teorias do aconselhamento, vai pegar as escrituras, como é que Jesus aconselhou, vai Sim, buscar sim. ao fraco amparo, ao rebelde exortação, é o que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ao desanimado, encorajamento. Então tem que ter preparação. Uau. Então nós temos que restaurar o aconselhamento bíblico. Amém ou não amém? Amém, E demais. quando eu falo, quarto lugar, tem que resgatar o discipulado. Igreja que não trabalha com discipulado. Eu não estou falando modelo, Uau. não, porque modelo, Sim, sim. o modelo tem que ser bíblico. A estratégia muda de qualquer. Eu era da visão. Não, não é essa visão. O modelo bíblico, não importa o que o pastor aplica. A igreja tem que ter discipulado. Verdade. A pandemia provou isso. A pandemia provou isso. Quinto lugar, vamos lá. A gente precisa resgatar as missões na igreja. Uau. A igreja não pode... a gente não pode resumir missão só no que a gente faz no altar. A igreja Sim. tem que estar inserida na obra de compaixão. Tem algo, seja dentro da cidade ou fora da cidade, que Deus tem que fazer entregar. te destacar. Tem que ter justiça social. Eu não sei se tem algum pastor aqui, mas se você começar a pegar uma parte das suas entradas e começar com o coração a investir em missões, você vai ver o quanto Deus vai prosperar o seu ministério, vai fazer você crescer. Verdade. A igreja tem que estar comprometida. Nós vimos aqui a pandemia, todo mundo lockdown, e os moradores de rua. Vamos embora. A partir de hoje, a gente entrega comida para todos os moradores de rua e uma equipe para tirá-los da rua, para cuidar, para voltar para as casas. Todo dia. Mas onde é que vai vir dinheiro? Deus só manda dinheiro para quem tem visão. Se não tem visão, Deus não tem por que mandar recurso. Uau! Se tem projeto, Deus tem recurso. Nós assumimos 2 cidades e até agora não paramos. Me pergunta como que chega. Eu não sei, não falta nada. E vários moradores de rua voltaram para as suas cidades, para as suas casas, curados, transformados. Todo dia, 2 equipes saem. Meu Deus. Então são 2 cidades grandes. Então a igreja tem que resgatar a missão. Eu não sei qual é a missão que Deus tem colocado no coração do pastor, mas ele tem que estar comprometido com a missão. Uau! A igreja tem que resgatar o sobrenatural. Não dá pra gente viver. Não dá para seguir Jesus sem sobrenatural, né? Querido, e o bom é que o sobrenatural é todo dia, toda hora. É dentro do templo, é fora do templo, é na Porta Formosa, no tanque de Betesda. Tomando um açaí no caminho para a ministração. É no sábado. Perguntaram para Jesus por que ele estava curando no sábado. Sábado significa, no original, justamente descanso. Então, Shabat, parar de fazer. E ele não... Se Jesus não parou... A palavra Shabat no original significa parar de fazer. Se ele não parou de fazer, por que a igreja parou de fazer? E se ele deu uma ordem que a gente ia viver milagres maiores? Então a igreja tem que caminhar no sobrenatural. É cura toda hora. E agora mesmo o Espírito Santo está curando pessoas aqui. Agora Amém. mesmo ele está curando pessoas aqui. Eu creio. Amém? A igreja, ela tem que restaurar o sobrenatural. Segundo lugar, a igreja, os pastores, a igreja, ela tem que restaurar a unidade na cidade. Não tem como mais. Não tem como mais. Tem que ter um alinhamento entre os pastores, entre as igrejas. Não é mais um prédio, não é mais uma placa.
A gente precisa, claro, a gente tem, para cada lugar, Deus tem a sua forma de fazer, mas eu falo, líderes caminhando juntos. Bem, se deixar aqui, eu vou ficando dando chaves, falhou as 7 aí. Eu quero que você libere todas. Se depender de mim, a gente vai na madrugada aqui. Até onde você aguentar aqui, eu vou. Aí minha mulher já tá mandando mensagem, né, também, né? Eu acordo 5 horas da manhã, né? E eu deixei meus amigos aqui, tudo indo jantar lá. Eu fiquei de fora aqui para te atender, viu? Não, então... Profeta, mas olha só, mas é isso. Esse tempo é um tempo de resgate. Meu Deus. Eu quero declarar e abençoar aí a galera que está com a gente. Amém. Obrigado, amo sua vida. A live fica gravada aí. Fica salva. E pelo menos a gente deu para mergulhar um pouquinho aí. Ó, o pessoal fala assim, convite para as 5 horas da manhã. Libera os códigos aí, Mahatma. Tá certo. Vou liberar amanhã, 5 horas da manhã. Eu vou colar. Amanhã, 5 horas da manhã, eu tô lá com você. Cola comigo. Vou Cara, lá com te amo. Saudade também sua. Obrigado, tá? Obrigado. Espero poder servir aí. Libera as outras chaves. Vou liberar amanhã 5 horas. Liberei 5, libero mais 5 amanhã. Amanhã, todo mundo que está aqui, eu quero fazer um convite para você, galera do Profité. Eu vou estar lá com o Apóstolo Mahatma. Vou acordar às 5 da manhã e vou estar na live com ele. Vou entrar na live. Todo mundo que está aqui, eu quero lá na live amanhã de 5 da manhã, para o apóstolo terminar de liberar tudo que ele começou aqui. Eu vou estar lá recebendo de tudo que ele vai estar liberando. 5 horas da manhã está combinado. Eu, você, o apóstolo Mahatma, todo mundo que está aqui. Eu quero ver a live amanhã com a mesma quantidade de pessoas que está aqui, 5 horas da manhã. Fechou. Amém. Todo mundo. Vai lá, meu. Apóstolo Zé Carlos, manda um abraço para o apóstolo Zé Carlos aí. Deus abençoe. Um grande amigo aí. Tanta gente entrando aí, eu fiquei constrangido. Bertelli entrou aí na nossa live. Meu Deus, eu perco palavras, eu fico até com medo de falar. O apóstolo Fabrício de Goiânia entrou aí também, que eu vi. Apóstolo Eduardo entrou aí. Te amo, apóstolo Eduardo. Não sei que você está aí. Meu amigo apóstolo Zé Carlos, amo sua vida. Foi tanta gente preciosa. Eu fiquei observando, mas você estava falando, eu não podia cortar. Amo vocês. E meu apóstolo, de verdade, muito obrigado. Eu fico constrangido, eu sempre falo que eu sou apaixonado. Vem cá. Vou botar uma profeta aqui para entregar os mistérios aqui agora, rapidinho. Vem cá. Bota aí. Vou botar uma profeta aqui. Pai, usa tua filha aqui agora, libera algo, Senhor, no mundo espiritual. Eu quero decretar ela como uma intercessora profética. Ela vai orar aqui agora e ela vai entregar os códigos, em nome de Jesus. Vai lá, minha filha. Amém. Um pastor nosso entrou com uma bandeira do Brasil aqui. E Deus, ele ministrou muito o meu coração, que tinham pessoas específicas sendo levantadas na nação brasileira para interceder pelos 5 ministérios. Olha. São pessoas que serão levantadas de forma específica, em horários específicos, porque um portal se abriu sobre a nação brasileira. E essas pessoas pegaram essas 5 chaves e elas vão liberar durante a oração. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Uau, tremendo. Olha que interessante. Intercessão para os 5 ministérios. Para que Deus restaure os 5. Então, se isso queimar no teu coração, isso é como um encargo. Quando queima, show. Quando queima, quando o Senhor solta uma palavra e ela queima no nosso coração, isso é um encargo coletivo. É quando o Senhor nos chama para ser um reparador de brecha. E se Deus está queimando em você isso, você se levanta para orar para que Deus restaure os 5 ministérios na nação brasileira. Eu quero declarar isso. E quero declarar que isso não se refere a 5 homens. Isso se refere à Igreja de Cristo, que só vai conseguir alcançar a unidade, o aperfeiçoamento e a plenitude quando fluir nos 5 ministérios. Em nome de Jesus. Que tremendo, Amém. hein? Amém. Amanhã, meu apóstolo, 5 horas da manhã, tô lá com você. Viu? Te amo. Tamo junto. Obrigado pelo beijo aí. Um abraço. Tamo junto. Você aqui. Um beijo. Vamos deixar o AP descansar. Eu coloquei a live hoje 10h30 e ele entrou, mesmo estando cansado na correria e abrindo mão dos compromissos dele para estar aqui conosco para nos honrar. E eu quero fazer um compromisso com você que está assistindo aqui a live. A gente vai honrar o apóstolo Mahatma, vamos acordar amanhã, 5 horas da manhã, e vamos para o Instagram dele para live, a Jornada do Sobrenatural. E a gente vai estar com ele amanhã, 5 horas da manhã, lá na Jornada do Sobrenatural. Ele vai terminar de liberar os códigos lá, vai terminar de liberar as palavras lá, e eu vou estar lá junto com ele nessa live, tá bom? Vou entrar lá para estar recebendo tudo que ele tem para liberar.
Então eu quero orar por sua vida e quero te lembrar que eu acho que o Judá não está online. Se o apóstolo Judá estiver online, eu chamo ele aqui agora. Deixa eu ver se algum dos meus amigos, se Eduardo está aqui, porque uma parte do pessoal entra e sai, é natural. Nem Eduardo está, eles não estão mais online. Se eles estivessem online, eu chamaria eles para estarem orando, tá? Então, semana que vem, nós começamos aqui no Instagram, Profiteia, uma série sobre graça. Nós vamos falar sobre a graça genuína de Deus. Nesse tempo da nação, o apóstolo Mahatma falou sobre o quanto é importante fundamentar a nossa geração no evangelho de verdade, naquilo que realmente está na palavra, naquilo que verdadeiramente está nas escrituras. E semana que vem, nós vamos começar a falar aqui no Profiteia sobre graça genuína. Em tempo de hipergraça, Deus me pediu para falar sobre o que é verdadeiramente a graça dele. Então, semana que vem, aqui no Profiteia, começamos a falar sobre graça genuína. Vamos falar sobre o que de verdade a graça de Deus faz em sua vida. Alguém me perguntou mais cedo aí, Ian, qual foi a frase que você falou sobre graça? A graça que não te transforma, não te salva. A graça, a coisa mais importante que ela faz na vida de um homem é transformar ele. É transformar ele. A hipergraça tira o poder de transformação. Ela faz o evangelho entrar em sua vida sem transformar você. A graça de Deus, de verdade, quando ela entra em sua vida, ela te transforma por inteiro. Ela te dá nojo por aquilo que você amou. O que a hipergraça faz? Ela retira o poder de transformação do evangelho. A graça de Deus, ela transforma o homem e ela coloca no coração do homem um nojo por aquilo que um dia ele amou. Se ele amava o pecado, a partir daquele dia, ainda que ele seja tentado na carne dele, haverá um ódio mortal no coração dele pelo pecado. Não há como ser salvo pela graça de Deus sem ser transformado por ela. Ou você foi transformado pela graça, ou você não foi alcançado por ela. E semana que vem, a gente vai estar aqui no Instagram falando sobre isso. Se a graça te alcançou, ela te transformou. A graça que não te transforma, não te salva. E a gente vai falar sobre isso semana que vem aqui no Instagram. Quero agradecer pela participação de todo mundo. Meus amigos estão aí. Se eu chamar dois deles para orar aqui. Aí um amigo aí, o Ziel, falando: a graça não nos libera para pecar, mas para viver uma vida de gratidão a Deus. Verdade. A graça que não te leva à santidade não te salvou. A graça que não te constrange a andar em santidade não te salvou. A graça que não te conduz a uma vida de pureza e amor por Deus e a uma vida santa que honra o nome de Jesus, ela não te salvou e ela não te tocou. Então entenda, semana que vem nós vamos começar. Cara, é tão importante falar sobre isso nesse tempo. Deus me colocou uma urgência no coração. E eu perguntei, nós vamos falar sobre o que agora, Senhor? Ele falou, vocês vão falar sobre a graça genuína. Eu vou chamar um amigo meu aqui para ele orar. Deixa eu ver se ele está crente. Deixa eu ver se ele está conectado aí, se ele vai entrar. Ah, ele está crente. Entrei. Tô crente. Está crente. Libera aí, Juan. Amém. Gente, que live poderosa. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que entraram aí na live, espero que vocês tenham anotado cada chave que o apóstolo Mahatma liberou. Incrível como essa palavra é a palavra que Deus tem soprado nos corações dos filhos e como essa palavra está alinhada. Eu fiquei o tempo inteiro arrepiando, fiquei o tempo inteiro assim, cara, em chamas, porque realmente é o coração de Deus falando com os filhos nessa terra. E se você ouviu isso, coloque em prática e deixe isso queimar dentro do seu coração, porque nós cremos nos próximos dias que estão vindo e nós cremos que Deus está fazendo algo. E o principal, Ian, é que nós cremos que nenhum de nós vai ficar de fora. Você
não é somente um ouvinte, você não é somente um telespectador, você é um Sim, sim. protagonista daquilo que Deus está fazendo. Então deixe Deus te tocar. Seja incendiado por essa palavra de santidade, seja incendiado por essa palavra de arrependimento, por essa palavra de alinhamento. Isso foi poderoso, essas são as chaves que nós precisamos para os próximos dias. Então, se você anotou isso aí, deixa isso queimar dentro do seu coração. E 5 horas da manhã, não perca a live com o apóstolo Mahashma, porque ele vai estar liberando aí Uau, as 5 outras horas da manhã 5. a gente vai estar lá. Olha aí, Juan, libera aí. Isso. Amém. Amém. Espírito Santo, Pai de amor, Deus, nesse momento, em um só coração, em um só espírito, Pai, nós oramos e nós clamamos a Ti por um coração em chamas, por uma Amém. fome incessante. Pai, nesse momento nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelas nossas igrejas, nós clamamos e oramos por nossos pastores. Pai, nesse momento em específico, eu quero te pedir, efatar sobre os olhos dos nossos líderes, efatar sobre os olhos daqueles que estão governando, daqueles que estão liderando, daqueles que estão na linha de frente. Pai, nós entendemos e nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo natural. Deus, e nesse momento nós queremos te pedir que haja uma intervenção dos filhos nessa terra. A tua palavra diz em Romanos 8:19 que a criação aguarda pela manifestação dos filhos. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir efatar sobre os olhos dos filhos, que eles despertem. Chegou a nossa hora. Deus, Amém. esse é o momento dos filhos se levantarem e abrirem os Amém. olhos. Que todas as Amém. escamas que estão nos olhos das lideranças, e todas as escamas que estão nos olhos dos filhos, que sejam quebradas e arrancadas agora. Pai, nós clamamos e nós damos uma resposta mediante aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós damos uma resposta mediante aquilo que o Senhor está nos comissionando. Pai, nós abençoamos a vida dos nossos líderes. Deus, em nome de Jesus, e eu te peço uma porção em específica para nós nesse tempo. Uma unção de sabedoria, uma unção de coragem, uma unção de ousadia, Pai, e principalmente uma fome e uma sede, para que nunca nos falte a graça e o desejo de estar colado ao seu coração. Pai, nesse momento, eu abençoo a vida daqueles que estão nessa live. Eu abençoo Amém. a vida daqueles que entraram aqui. E que toda semente que foi lançada nessa live, que venha produzir árvores de bons frutos, árvores Amém. frondosas. Pai, Nome- nesse momento, eu abençoo a vida daqueles que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer em nós, a cada manhã, a cada amanhecer, mais um pouquinho, mais uma fome, mais uma sede. É o que eu oro te pedindo. Liberamos cura sobre a vida daqueles que estão nessa live, daqueles que estão precisando ser curados, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por alguma necessidade. Nós liberamos cura. Daqueles que estão com parentes com Covid, daqueles que estão com parentes enfermos, nós liberamos cura. Leitos vazios em nome de Jesus. Cura. Amém. No plano, Deus, nós damos uma ordem. Ossos voltem ao plano original, células, nervos. Nós damos uma ordem. Cura em nome de Jesus. Cura para o Brasil. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai. Muito obrigado. Ian, eu amo sua vida, cara. Isso. Também te Tô amo. aqui, tô em chamas aqui. Foi muito bom. Amém. Beijo, te amo, viu? Te amo, Essa lindo. semana a gente tomou outro café É de novo. Deixa eu nóis. chamar Dan aqui. Vai lá, chama aí. Dan é homem de Deus, cara. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu botar ele aqui na live. Ele tá conversando demais hoje. Deixa eu chamar outro amigo meu aqui, homem de Deus. Ele tá aí tacando fogo na live. Deixa eu botar ele aqui online. Bora, macho. Você tá com medo de liberar o que você tava liberando na mesa ontem? Bora? A gente teve mesa ontem pra você vir aqui na live liberar. Gente, o pessoal perguntou, Ian faz live todo dia, a gente vai ter. Ah, macho, pensei que você não ia entrar não, macho. Eu pensei que você ia correr. Não, não como não. Eu acho que sua mão tá em cima do microfone do celular. Melhorou? Agora eu tô te ouvindo, pronto. Libera aí. Glória a Deus, amém, amém. Live poderosíssima aí, hein? Poderoso demais. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós
queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. São dias que algo poderoso tem ministrado os nossos corações. Que as palavras que estão sendo liberadas, Pai, possam vir de forma muito cirúrgica para nós. Sim. Que possamos viver, Pai, de fato, como filhos maduros, como os ruiós, Pai, como pessoas que buscam viver em Ti de forma madura. Amém. Pessoas que sejam, Pai, irrepreensíveis, que é a palavra para esse tempo, Pai. Que possamos ter sede e fome de Ti mais e mais. Possamos, Pai, em nome de Jesus, ter coragem para enfrentar as coisas que virão para frente. Que possamos ser, Pai, pessoas que anunciam o verdadeiro evangelho, pessoas que amam a Tua palavra, pessoas que são abastecidas pelo Teu Espírito, pessoas apaixonadas pela Tua palavra, pessoas que têm secreto. Então que o Senhor possa nos resgatar dia após dia e gerar em nós um coração nobre, um coração apaixonado, um coração que ajuda, mas um coração também que luta pelo verdadeiro evangelho. Pai, que possamos ter coragem de não nos prostrar diante de falsos profetas, de falsos pastores, de falsas pessoas, e que possamos, sim, ser protetores desse evangelho da paz, que possamos desenvolver os 5 ministérios, que possamos fluir nessa palavra, que possamos entrar nessa palavra e viver daquilo que o Senhor preparou para nós. Eu abençoo a vida de Ian, Amém. eu abençoo a vida para esse projeto que é o Profeteia, eu abençoo a vida dessas pessoas que estão orando por ele, orando Amém. pelo Brasil, eu abençoo a vida de Juan, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a nossa cidade, a igreja brasileira, e nós liberamos uma palavra, Pai, de destino, de vida, de altares consertados, de uma vida com propósito. E nós liberamos, Pai, Amém, em Pai. nome de Jesus, através dessa live, que nós vamos viver um ano extraordinário, porque esse é um ano em que a Tua presença vai gerar em nós uma sede, uma fome Amém. insaciável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te amo, viu? Tamo junto. Também te amo. Essa semana Tamo marca junto. um café aí, nós 3, para fazer outro manto aí essa semana. Pronto. Terça-feira já tá marcado com o Juan. Terça-feira? Pronto. Terça-feira tá marcado. Todas as terças de Juan agora é minha. Então, pronto. Agora é nossa, então. Terça-feira eu tô lá de É nossa. café. Tá marcado. Terça-feira. Amém. Te amo, viu? Tamo junto. Beijo. Beijo. Pronto. Eu vi 2 comentários aí que eu quero responder. O pessoal me perguntou aí, Ian, faz live todo dia? A gente vai ter, sem ser nessa semana, né? Uma das próximas semanas que estão vindo, a gente vai fazer uma semana onde nós teremos live todos os dias. De segunda a sexta, nós teremos live. Eu estou preparando algo e a gente vai ter uma semana, eu não sei como que eu vou denominar essa semana, o Senhor ainda não me falou, mas eu creio que vai ser a Semana do Espírito. E a gente vai ter uma semana todinha sobre isso. Nós vamos parar para falar sobre assuntos específicos, principalmente sobre vida no Espírito, ativação profética e mergulhos mais profundos no Senhor. Eu quero ver vocês fluindo em altas dimensões no profético. Então a gente vai ter aí essa semana e eu vou anunciar em breve isso, tá bom? Eu quero lembrar vocês de uma coisa. Tudo o que o Mahatma falou aqui, ok? Tudo que o Mahatma falou, nós fazemos um material. Que material é esse? São nossas guias proféticas, ok? O guia profético. Tudo que foi dito na live aqui, até domingo, eu creio, nós vamos lançar um guia com tudo que foi escrito aqui, a gente faz um PDF e a gente lança esse guia. Como eu recebo esse guia, Ian? Na bio do meu Instagram tem o link do nosso grupo do WhatsApp e tem o link do nosso grupo do Telegram. Nós postamos os guias lá. Então, se você quer receber esse material e todo o material que a gente já fez nas lives do Profeteia, basta você entrar nesses grupos que o material está sendo disponibilizado lá, tá bom? Então, entra no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, que a gente vai estar liberando todo esse material lá. Eu havia parado durante um tempo de postar áudios diários lá, mas eu estou voltando amanhã postar áudios diários do nosso grupo do Instagram. Tem áudio diário e ministração diária lá para vocês. Semana que vem, quarta-feira, nós voltamos com Profeteia, porém agora começando com a série Graça Genuína. Graça Genuína. Quem quer o link do Telegram, você vai entrar no meu Instagram, tem um linkzinho assim, Linktree. Clica nele, vai abrir lá. Grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Você clica nele, já está automaticamente dentro do nosso grupo, tá bom? E a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. Então, semana que vem, a gente começa aqui a série Graça Genuína e eu vou dar um pedacinho do que vai acontecer para vocês,
porque de amanhã, não de hoje, eu vou começar hoje, de agora até semana que vem na live, todo dia vai ter um vídeo diário falando sobre graça genuína, um videozinho de 1 minuto, só para deixar vocês cientes do que vai acontecer aqui no Profeteia semana que vem. Então, semana que vem, 10 horas da noite, quarta-feira, Profeteia, graça genuína. A gente vai se aprofundar nisso aí. Amém? Então, vamos orar. Eu quero abençoar a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esse tempo, eu te louvo por essa live, eu te honro pela vida do apóstolo Mahatma. Eu fico extremamente feliz, Senhor, com aquilo que o Senhor tem feito nesses dias, aquilo que o Senhor tem liberado, aquilo que o Senhor tem ministrado na vida de cada pessoa que tem feito parte do Profeteia. Eu quero te honrar por tudo que o Senhor tem feito, eu quero direcionar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração a Jesus e ao trono dele, por tudo que o Senhor tem feito e realizado nesses dias aqui. Todo mérito é de Jesus, toda honra é de Jesus, toda glória é de Jesus. Eu te honro, te exalto, te engrandeço e devolvemos toda adoração a ti, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada vida presente aqui, cada pessoa que esteve conosco aqui nessa noite, cada pessoa que entrou, cada pessoa que saiu das lives, cada pessoa que passou por essa live, seja tocada e ministrada pela sua glória, Senhor. Que a sua graça, a sua bondade, o rio do Senhor alcance a vida de cada um deles e eles sejam tocados, transformados e impactados pela manifestação da sua glória. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui, que eles tenham um resto de semana extraordinário, imergido em sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Fica aguardando você semana que vem aqui no Profeteia, graça genuína. Eu conto com você e eu creio que nós teremos a live mais extraordinária do Profeteia que nós já tivemos até hoje. Eu creio que vai ser as 3 lives que nós faremos sobre graça genuína. Você não pode ficar de fora. Tá? Aguardo você semana que vem aqui no Profeteia. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Fica atento no nosso Instagram. Não se esqueçam, o Juan postou aqui. Olha o que eu fiz e eu quero que vocês façam isso aí agora. Ó. Fui no meu celular. Tá vendo esse alarme? 5h05 da manhã. 5 horas da manhã. Todo mundo acordar amanhã, 5 horas da manhã, e honrar o apóstolo Mahatma. Fazendo o quê? Estando na live dele. Convocação geral. Amanhã, todo mundo, 5 horas da manhã, no Instagram do apóstolo Mahatma, para a gente desfrutar da jornada do sobrenatural. Beijo no coração. Eu vejo você que horas? Amanhã, 5 horas da manhã, no Instagram do apóstolo Mahatma. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vejo você daqui a pouco no Instagram de Mahatma. Quero fazer um convite para você. Convida o máximo de pessoas que você puder. O máximo de pessoas que você puder. Convide para essa live de Mahatma amanhã, 5 horas da manhã. Convida todo mundo que você puder convidar para a live do apóstolo Mahatma amanhã, 5 horas da manhã. Vou fazer isso agora no meu Instagram e estou convidando você. Vai lá, marca o apóstolo Mahatma, me marca, 5 horas da manhã no Instagram do apóstolo Mahatma. Estaremos lá na jornada do sobrenatural. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.